Olá, esse é o Diff Loungecast. Estamos aqui no nosso estúdio ambiente na casa Diff Decor para conversar hoje com um cara que entende muito do mercado imobiliário. Ele é investidor, consultor e mentor. Entende muito desse segmento, tem sempre uma visão estratégica diferente. É fundador também da Chave Ouro Negócios Imobiliários. Tem imóveis hoje em Cascavel, no litoral catarinense e também nos Estados Unidos e muito conhecimento e experiência para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vindo, um prazer falar contigo, Thiago Rodrigues. Que bom que você está aqui com a gente hoje, cara. Agradeço, estou muito feliz pelo convite. Espero que a gente tenha aqui uma manhã muito produtiva, transmitir um pouco de conhecimento, um pouquinho da nossa trajetória e desfrutar desse momento. Vamos começar então falando um pouquinho de quem é o Thiago Rodrigues e como é que você veio parar aqui em Cascavel, que pelo seu sotaque eu já sei que você não é daqui da nossa região, né? De onde você veio, Thiago? O sotaque denuncia um pouco, né? Eu vim de Maceió, Alagoas. Na verdade, eu nasci no interior, chamado São Miguel dos Campos, que fica ali a 30, 40 minutos de Maceió. Eu costumo falar que sou de Maceió porque todo mundo conhece mais Uma Maceió. referência, né? Uma referência. E os últimos anos da minha vida foi em Maceió, né? Então, eu estudei o ensino médio no colégio interno, pertinho de Maceió. Depois fui servir o exército na capital, né? E em 2013, eu casei com a minha esposa, minha primeira namorada. Começamos a namorar no dia 7/7 de 2007, com 15 anos. Caramba. Primeira vez que eu pedi para namorar com ela, a gente tinha 13 anos. Obviamente que a mãe dela não deixou, né? Mandou a gente esperar um pouquinho mais. Estudavam juntos na mesma escola? Estudávamos junto, morávamos perto, desde sempre a gente se conhece. Amanda, né? Isso, Amanda. E aí, em 2013, a gente casou, ali em abril. Só que aí eu tive uma surpresa, cara. Quando a gente casou, eu era formado técnico agrícola, fazia química, licenciatura na Universidade Federal de Alagoas, e a usina que eu trabalhava como técnico agrícola, a usina quebrou. E aí eu me vi desesperado, né? Recém-casado, apenas 2 meses de casado, eu disse, cara, preciso dar um jeito, preciso arrumar um emprego, seja do que for. E aí foi quando eu mudei mais uma vez para a capital e fui procurar emprego, entregar currículo, entrega. Mas primeiro na sua área mesmo, ou não? Entregar O de que tudo. aparecesse. Que entregava de tudo, que a primeira oportunidade que viesse, eu queria, né? Eu estava morando nessa época no quintal da minha tia Alda, falecida tia Alda, que foi uma bênção na minha vida, me acolheu várias vezes. E nessa época, eu estava morando num quartinho no quintal dela, cara. E aí, numa dessas que eu entreguei currículo, eu recebi o convite para ir para uma entrevista. A pessoa que ligou falou que era uma entrevista para vendedor. E eu fui para a entrevista, cheguei lá, era uma imobiliária. Até então, eu não conhecia esse segmento, não sabia nem que existia a profissão de corretor de imóveis. Porque como a minha cidade é uma cidadezinha pequena, cidadezinha pobre, os imóveis 99% é irregular, boa parte é doação. Não sabia que existia essa profissão. Não tinha esse mercado Não lá, tinha né? esse mercado, né? E aí ela me chamou para a entrevista, olha, é uma vaga para vendedor. Eu disse, eu tenho interesse, mas é para corretor de imóveis. Faz o quê? Você tem o Cresce? Eu disse, não sei nem o que é isso. E aí, enfim, resumindo, eu ingressei nesse mercado desse jeito, meio que por acaso e por necessidade, obviamente, né? E fiquei apaixonado pela imobiliária, de cara, porque eu trabalhava, como eu falei, numa usina de cana-de-açúcar, eu fiscalizava cortador de cana-de-açúcar. Então, um ambiente bem diferente. Pesado, né? Eu tinha que negociar com o cortador de cana para produtividade, então qualquer coisa o facão podia comer, né? Literalmente, né? Literalmente. Aí, de repente, eu tô ali no escritório com ar-condicionado, todo mundo bonitinho, de terno e gravata. Eu disse, cara, isso aqui eu faço todo dia, toda hora, 24 horas por dia. Se não mandar eu embora, eu não vou. E aí eu me entreguei bastante, com muita intensidade, como sempre foi, muito intenso, né? E fui ficando, fui acolhido pelos colegas. E numa dessas, um plantão de vendas, eu conheci o Fernando Mantovani. O Fernando Mantovani aqui de Cascavel. Isso, que inclusive... Grande loteador também, Grande né? loteador, família tradicional, né? Esteve aqui no podcast. Conversou também. com a gente aqui. Isso, eu vi só uns cortes, não assisti tudo ainda, mas vou Tem assistir. uma história bem legal também. Isso. Ele estava lá em Maceió, então, é isso? Isso, tá. Ele estava de férias lá, cara. A história desse plantão, ela é muito engraçada também. Porque como eu era inexperiente, estava com 2 meses só de corretor de imóveis, primeiro eu pensei em desistir. Antes de chegar nesse plantão, eu pensei em desistir.
Por quê? A minha família é uma família extremamente humilde, né? Bem pobre. E a gente não tinha recurso financeiro, a nossa reserva financeira era mínima ali da rescisão da usina que eu recebi. Né? E aí tinha aquela pressão da família, que corretor de imóveis não tem salário, aquela situação. Nada fixo, né? Nada fixo. E aí eu lembro a minha sogra mesmo, com muito cuidado e preocupação, ela falou, filho, que emprego é esse que não tem salário? Você tá doido? Não, cara, você precisa ter um salário. E eu comecei a ver algumas coisas dentro de casa acontecer, o meu sogro preocupado, né, se a gente ia conseguir. Uma vez ele visitou a gente, eu vi quando ele colocou R$ 20 na mão da Amanda. Eu disse, cara, eu preciso acertar o negócio, senão... Não vai dar certo. E o tempo passando, o dinheirinho acabando. Mas eu queria muito ser corretor de imóveis. Eu gostei demais da imobiliária. Pô, todo mundo de terno, gravata, bonito, ar-condicionado. Conversar com as pessoas. Eu já tinha tido um pouco de experiência nessa parte comercial, mas nada tão intenso. E eu sempre gostei de me relacionar, de conversar, de ouvir. Eu disse, cara, eu acho que eu levo jeito para isso aqui, mas eu preciso ter um pouquinho mais de experiência. E, infelizmente, não tinha essa reserva toda para ficar tão à vontade. Mas eu acho que, por um lado, foi bom. Resumo. Uma vez eu pensei em desistir e, de fato, desisti. Um telefone tocou e era uma entrevista para vender net. Sabe, ser vendedor de net, porta a porta. Canal a cabo, né? Canal a cabo, essas coisas. E eu entrei no ônibus decidido a vender net naquela empresa lá específica. E eu indo para a trajetória, entrou uma criança dentro do ônibus, uma criancinha de uns 10, 12 anos, uma criança com uma Bíblia gigante na mão. E a criança com muita eloquência falando a passagem de Jonas. Ele falava, Deus mandou Jonas pregar em Nínive. E Jonas ficou com medo, se acovardou, entrou no navio e foi pregar em outro lugar. E aí Deus provocou uma tempestade no mar e as pessoas jogaram a sorte e entenderam que a causa, o motivo daquela tempestade era Jonas. Porque Jonas estava fora do propósito de Deus. E as pessoas pegaram Jonas, jogaram no mar e todo mundo conhece a história que o peixe vem e engoliu Jonas. E o menino veio. Se você não fizer aquilo que Deus colocou no seu coração, você vai parar na boca do peixe. Não se acovarde. Faça o que Deus colocou no seu coração, senão você vai cair na boca do peixe. Tem uns aqui que já estão na boca do peixe. E eu disse, caramba, velho. Bateu. Tá falando comigo. Isso é pra mim, cara. Meu coração tá lá na imobiliária. Eu já tinha ficado uma experiência lá. Já tinha percebido que era o meu lugar lá. Mas não tinha recebido nada até agora? Nada, não fechado nenhum não negócio? tinha feito venda nenhuma. Eu já tava com 1 mês e meio. Já tava gastando todas as minhas reservas financeiras. Já não tinha mais um dinheiro para transporte. Já não tava levando mais uma marmitinha de alimento pro trabalho. Porque eu tava com medo de faltar em casa para a esposa. Então, minha refeição no escritório era cafezinho e bolachinha creme crack. E era isso. E aí, eu puxei a cordinha do ônibus, atravessei a rua, peguei o ônibus de volta e voltei na imobiliária, fui falar com o seu Ivo. Seu Ivo, vou explicar a minha situação. Eu sou louco por isso aqui, eu quero muito ser corretor de imóveis, eu quero muito estar aqui. Só que eu não tenho mais dinheiro para vir, não tenho dinheiro para me matricular no curso, mas eu quero muito. Aí ele, Piá, ou melhor, menino, né? Piá não tem lá. Não ia... Inclusive, a primeira vez que me chamaram de Piá aqui em Cascavel, eu achei que era um xingamento. Você tá louco? Você nem me O conhece? que você tá falando? Enfim, ele disse, cara, vou te ajudar. Vou te dar o teu vale transporte, vou pagar a primeira parcela do teu curso e você vai ficar. Enfim, resolvi ficar. E aí a história do plantão que eu conheci o Fernando Mantovani. Depois que eu desisti de desistir, Deus não permitiu que eu desistisse. Aquele plantão, naquele domingo, era um imóvel de alto padrão, de altíssimo padrão. Então, obviamente que a prioridade era selecionar os corretores mais experientes, né? Os mais apresentáveis, né? Os mais capacitados. Só que era um domingo, em Maceió, 40 graus. Ninguém queria Ninguém saber quer, de ficar cadê dentro, os voluntários? Né? E aí o gerente, o George, perguntou, algum voluntário fazer o plantão no edifício Dolce Vida? E aí eu, cabeça de militar, né? Pronto, já levantei a mão. E aí o gerente olhou assim e falou, alguém além do Thiago, alguém fora do Thiago, porque o Thiago é inexperiente, o Thiago não tem esse trato. Eu falei, George, você tem que me testar, irmão. Eu já fui no prédio, eu conheço o prédio, eu conheço toda a parte técnica do prédio, eu conheço tabela de preço, forma de pagamento, eu entendi o público-alvo. Pode perguntar tudo o que você quiser sobre esse produto, que eu sei, eu estou pronto. Você tem que me testar.
Aí ele olhou pra mim assim, ele disse, tá, mas você tem um terno? Você tem um traje pra ir? E aí eu não. Aí um amigo meu, o Rostan, levantou a mão. Eu empresto a camisa. Aí o outro, eu empresto o paletó, eu empresto o sapato. Enfim, montei um look ali, cheguei em casa, o meu tio Adelino, esposo da minha tia Alda, me emprestou um paletó. Só que eu acho que meu tio era meio torto, cara. Não ficava certinho. E aí esse braço aqui sobrava uns 2 dedos, esse aqui faltava 2, então eu tinha que andar meio assim pra compensar, sabe? Mas foi uma bênção, cara. E aí eu tava já no traje e indo pra esse plantão, era um domingo de manhã, passando pela orla ali de Maceió, contemplando aquela beleza natural, orando, agradecendo a Deus por aquele momento, eu orei mais uma vez. Eu disse, Deus, estou indo pro plantão, estou fazendo a minha parte, estudei o produto, sou um menino bom, sou um menino esforçado, sou um menino educado, eu estou fazendo a minha parte. E o Senhor faz a sua parte de mandar alguém lá. Eu vou fazer a minha parte e o Senhor vai fazer a sua parte. Eu lembro que passou um carro de som falando do Proeste Cap, ou melhor, Alagoas da Sorte. Aqui é Proeste Cap e lá é Alagoas da Sorte. E eu falei, eu disse, Deus, eu não quero ganhar no Alagoas da Sorte, eu não quero ganhar na Mega Sena, eu quero que o Senhor mande alguém lá. A minha parte eu vou fazer bem feito. E aí eu cheguei no plantão, arrumei minha salinha e tal. Era um apartamento beira-mar, em Maceió, então eu ficava de olho no movimento que passava ali na porta, né? De vez em quando eu levantava lá, fazia uma abordagem, e uma dessa encostou um carro, e desce um senhor, sua esposa, suas filhas. Posso conhecer o apartamento decorado aí? Eu disse, claro. E era o Fernando Mantovani. E eu comecei a falar do prédio, eu achando que sabia muito, né? Até ser testado naquele momento e por um cara com a personalidade do Fernando. O Fernando é aceleradíssimo, né? Resumo da ópera. Mostrei o prédio, ele falou que queria conhecer mais opções. Naquela semana eu tinha sido assaltado, tinha levado meu celular, minha aliança. E aí ele falou que queria conhecer mais opções, eu não tinha carro. Aí eu tive que ir andando lá na imobiliária. Começou a chuviscar, porque eu precisava ligar pro Rostão, um amigo meu que tinha carro, para daí a gente, com o carro dele, mostrar mais opções pro Fernando. E eu acredito que a gente fez uma jornada ali de uns 3, 4 dias, mostrando imóveis, até que no final ele falou, não vou comprar nada, gostei do atendimento, parabéns para vocês. E aí ele virou pro meu amigo, pro Rostan, e falou, viu, você não quer trabalhar comigo em Cascavel, no Paraná? Aí o meu amigo falou, não, tô tranquilo, tô de boa. Agora, chama esse menino aí, ó, menino solteiro, começou agora a vida, tem que arriscar. E aí o Fernando virou para mim e falou, quer trabalhar comigo lá em Cascavel, no Paraná? Aí eu disse, cara, onde é que fica isso? Eu lembro que o Fernando fez assim, ó, a gente tá aqui no mapa, Alagoas tá aqui no mapa, aqui em cima, e o Paraná é aqui embaixo, pertinho do Paraguai, pertinho da Argentina. Aí eu disse, cara, eu não vou. Obrigado, mas o que é que eu vou fazer lá? No outro lado do Brasil, não tenho carro, não tenho dinheiro, levaram meu celular, acabei de casar, tô ferrado, irmão. Aí ele falou, cara, eu te ajudo. Até os teus primeiros 40 clientes eu te ajudo. Foi assim o termo que ele usou. Até hoje eu não entendi exatamente o que ele quis dizer com isso. Uhum. Mas ele falou, até os teus primeiros 40 clientes eu te ajudo e depois você se vira. Eu disse, cara, vou falar com a minha esposa. Então, resumindo bem, fui para casa, com isso na cabeça, sempre tive o desejo de sair da Alagoas, porque Alagoas é um estado maravilhoso, mas é um estado precário. Uhum. Né? E todas as minhas referências de sucesso que eu tinha da minha cidade eram das pessoas que saíram de lá. Uhum. Infelizmente, é muito mais desafiador prosperar lá. Tem muito menos oportunidades. E aí eu vi ali, eu disse, opa, eu li a minha oportunidade de vazar daqui, irmão. Eu cheguei em casa, disse, amor, conheci um cara, um cliente, lá de Cascavel, no Paraná, e abri o Google, encontrei as Torres Gêmeas. Encontrei as Torres Gêmeas, essa cidade aqui, mas não pesquisei renda per capita, nem tinha essa maturidade, né? Renda per capita, poder aquisitivo, Mercado, cultura, nada. Mercado, nada. Só vi que tinha as Torres Gêmeas. E ela falou, cara, vamos orar. E aí eu peguei o violão, entrei no quarto com ela, disse, Deus, e aí eu orei, eu disse, Deus, eu preciso de uma confirmação se é pra gente ir pra lá ou não. Mas eu não vou orar 40 dias, 40 noites igual o Daniel. Eu preciso de uma resposta agora. Tem que ser rápido o negócio. Eu preciso que o Senhor me responda. Então, assim, ó, se o Senhor me der paz no coração, eu vou. Resumo da ópera, a gente orou. E aí, no final, eu disse, amor, e aí, como é que tá o coração? Ela disse, estou em paz. E eu falei também, eu estou em paz. Eu disse, cara, então vamos. Eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro.
E aí eu vejo como é, abro o caminho e depois você vai. Aí ela falou, negativo. Se você for, a gente vai junto. Se você for pro Japão, pra China, ela falou, a gente vai junto. E aí, de forma bem resumida, uma semana depois, a gente tava aqui em Cascavel. Nesse intervalo, eu liguei pro Fernando. Fernando, a gente vai trabalhar contigo. Você manda o dinheiro das passagens pra gente ir aí? E aí o Fernando, bem objetivo e bem realista, e esse cara me ensinou muito. Ele falou, neguinho, se tu quer vir, vem com as tuas pernas. Tu se vira e vem. Aí na hora eu disse, opa, Brasil, claro, aí. Você não me conhece, não sabe se você mandar o dinheiro se eu vou. Se você pagar a passagem, vai que eu não venha. É verdade, você já me deu a oportunidade. Deixa comigo, deixa que eu resolvo. Enfim, arrumei o cartão na família, peguei o cartão de um, peguei o cartão de outro. Saímos de Maceió para Curitiba, de avião. E de Curitiba para cá, a gente veio de ônibus, que eu não sabia que Foz do Iguaçu era bem aqui, né? Que era do ladinho. Enfim, em 2013 a gente chegou aqui, estava menos 4 graus. Nossa. Temperatura que eu não esperava, sabia que era frio, mas não sabia que era tanto frio. Inverno, né? E aí cheguei na rodoviária aqui, foi engraçado, cara, que eu liguei pro Fernando. Fernando, tô aqui em Cascavel, conforme a gente combinou. Aí ele, aqui aonde? Tô aqui, pô, Cascavel, Thiago, Maceió. Aí ele, mentira que você veio. Eu vim, você é maluco. Ele falou, você é maluco. Tô ainda te buscar, eu não vou mandar ninguém te buscar, eu mesmo vou te buscar. E aí o Fernando foi me buscar, me acolheu, me acomodou. E, resumo, foi assim que eu cheguei em Cascavel, cara. Caramba, que história, hein? Com R$ 200 no bolso. Era o que a gente tinha. Não sei se quem é mais louco que o cara que te ofereceu o emprego ou o cara que aceitou, né? Acho que talvez nem ele imaginasse que você tivesse essa coragem, porque foi realmente um ato de muita coragem, porque sem segurança nenhuma, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma garantia de nada, largar, né, uma vida Sim. que você tinha lá em Maceió já estabelecida, bem ou mal, né, para recomeçar do menos zero, talvez, Sim. né, sem nenhuma base, foi algo mesmo. Por mais que a gente não tivesse recursos lá, você tem a família por perto, você tem um certo zona de conforto, né? Você pelo menos conhece as pessoas. Você sabe para onde voltar se precisar, né? Perfeito. Aqui estava 3.000 quilômetros de distância. Tanto na época, a novela que estava em evidência era aquela Caminho das Índias, né? Aí o pessoal estava falando daquele tráfico de pessoas, né? Tráfico de humanos, de órgãos. E o pessoal comentava, mas você tá doido, cara. Você nem conhece a pessoa, você não conhece ninguém. Daqui a pouco os caras vão te vender lá no Paraguai. Eu disse, cara, eu sei em quem eu creio. E aí, chegando aqui, foi trabalhar com o Mantovani. E aí, chegando aqui, o Fernando me deu uma calculadora HP, me deu um mapa do loteamento Jardim Mantovani, me ensinou sobre o produto, me colocou no escritório, lá na região norte, me treinou do produto e disse, cara, é isso aqui que você vai fazer. Eu entendi, a minha esposa trabalhou um tempo no escritório dele, e eu trabalhei 9 meses com o Fernando Mantovani. Trabalhei 9 meses. Então, boa parte do que eu sei sobre venda, eu aprendi com o Fernando, né? O timing, a negociação. Foi muito bacana essa experiência. E também o fato de ter um único produto para trabalhar, porque aí eu não me confundi tanto. Conseguiu focar. Hoje eu vejo que uma dificuldade do mercado imobiliário é o fato do corretor ter muitas dispersões, muitos lançamentos, muitos produtos. O cara não se especializa em nada. Ou melhor, antes de se especializar no produto, eu preciso me especializar nas pessoas, na gente, né? E aí, como eu estava num cenário minimamente calculado, seguro, eu só trabalhava com um tipo de pessoa praticamente, eu consegui experimentar script, abordagem. Colocou toda a tua energia, tua criatividade naquele segmento, naquele perfil. Exatamente. E aí eu trabalhei 9 meses com o Fernando, né? Vocês conheceram, ele estava aqui, e o Fernando ele tem uma personalidade muito forte, é um cara que me abençoou demais, e aí ele com a personalidade dele forte e eu caminho, de vez em quando a gente não se bicava. E aí eu também deslumbrei outras situações, porque eu não queria vender só terreno. E eu falei, Fernando, vamos abrir uma imobiliária? Porque no caso o negócio dele era uma loteadora. E aí o Fernando disse, cara, não é o momento, eu estou focado só no loteamento, então se não tá bom para você, tá tudo bem. Você não me deve nada, não te devo nada e é a vida que segue. E aí a gente resolveu ir para outros desafios, né? Já tinha entendido um pouco sobre a cidade e eu conheci o pessoal da Mion Dias.
Conheci o pessoal da Minhão Dias. O pessoal da Minhão Dias, eu vendi uma casa deles, lá na região do Jardim Itália. E aí o Eleandro Dias, que é o CEO da Dias, né? Que lançou o Vitality, lançou o Nilo, lançou o Belvedere, entre outros empreendimentos. Eu conheci o Eleandro no banco. Quando a gente foi assinar o contrato do banco, eu cheguei um pouco antes e eu pedi para o gerente para ler o contrato. E o contrato do financiamento bancário, ele é volumoso, né? Ele é extenso. Eu cheguei um pouco antes que eu queria ler todo o contrato. E o Eleandro chegou e me viu lendo o contrato. E depois ele me viu explicando o contrato resumidamente para o cliente. Aí a gente assinou o contrato e no final ele me chamou e disse: "Não, você saiu. Quem é você?" Porque eu nunca vi o corretor explicar o contrato. Não é comum, na verdade, porque é um contrato complexo. Eu resolvi ler o contrato porque eu estava inseguro. Eu queria ter a certeza de que eu não estava colocando meu cliente numa fria, né? Porque cabecinha de jovem do interior, cara, o banco é o malvado, né? O banco é malvado, os ricos são malvados, então eu preciso ler o contrato, ver se está tudo certo. Então eu quis ler tudo detalhado, expliquei para o meu cliente, o nome dele é Felipe, lembro como hoje. Foi a primeira venda de casa que eu fiz em Cascavel, Pia tinha 19 anos. Eu tive esse choque de realidade também, de ver a diferença de um jovem de 19 anos aqui e um jovem de 19 anos em outro lugar. Enfim, aí eu conheci o Eleandro lá, e o Eleandro me deu o cartão dele e disse: "Cara, se você não estiver feliz mais onde você está, vem me procura." E aí eu vi a oportunidade de começar a vender. Porque eu não queria mais vender os terrenos. Eu queria vender casa, eu queria vender apartamento, eu queria vender, na verdade, a área para o Fernando lotear ou para qualquer outro loteador lotear. Não queria mais aquele produto final. Sim. Eu queria vender a matéria-prima. Já tinha, então, um pensamento diferente, né? Uma visão além Sim. daquele básico que você conheceu em pouco tempo, né? Exato. Eu sempre fui bem ambicioso. Obviamente que no limite do meu conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, a ambição foi aumentando. Exatamente. Também, você conseguiu entender melhor Claro. o que te cercava. E aí foi para Dias, né? Isso. Trabalhou lá. E aí, quando que surgiu essa ambição também de empreender, de você ter o seu próprio negócio? Sim. Cara, então eu comecei a trabalhar na Dias e foram 4 anos e meio. Essa escola foi maravilhosa, né? O Eleandro, ele é um gênio, cara. Um dia vocês puderem conversar com ele aqui, ele é fora da curva. Tanto na parte de gestão, quanto na parte de visão. É um estrategista, é um cara... Tanto que o cara cortava pé de porco na Copavel um dia desse. E hoje é um dos maiores loteadores do oeste do Paraná. E eu aposto que em menos de 10 anos vai ser um dos maiores do Paraná. Aprendi demais com esse cara. E foram 4 anos e meio ali. Eles viram que eu comecei a desenvolver um pouco de habilidades de gestão, de liderança. Na verdade, no salão, eu sempre fui líder. Mesmo sem ter a função, ninguém me delegou isso, mas eu gostava de ajudar os colegas. Sua personalidade já, né? Já era da personalidade. E sempre me destacava nas vendas. Eu até brinco com o Fernando Dallagnol, que é um dos donos da Forte, que sempre os campeões de venda ou era eu ou era ele, né? A briga era boa ali. E eu aprendi demais com o Fernando também, que me acolheu bastante, que o Fernando tinha mais experiência. Tem mais experiência do que eu. E ali o Eleandro entendeu que eu poderia assumir uma função de gestor e me ofereceu uma sociedade para ser sócio dele numa imobiliária que abriríamos lá em Jundiaí, em São Paulo. Eu fui para Jundiaí, conheci o mercado, entendi aquele jogo e vi um mercado muito grande, um jogo com um tamanho diferente. Tamanho diferente. No interior de São Paulo, uma cidade já grande do interior também, né? Que tem muito mais possibilidades também, né? Com certeza. E eu confesso que aquilo ali puxa vida, é um desafio gostoso, mas é um desafio que vai... É luta, né? É luta. E eu tava louco para ir. Só que nesse intervalo, a gente descobriu nosso primeiro filho na barriga da Amanda, que é o Murilo. Então, eu olhei aquela situação, avaliei o meu pensamento lógico, eu disse, cara, recomeçar lá, do zero, de novo, acho que não é o momento. Não tenho tanta reserva financeira, né? Esse projeto é novo lá, tem chances de dar errado, porque o mercado lá é bem agressivo, tem outros players gigantes, eu não sei qual o tamanho que a gente vai chegar lá, não sei qual o investimento que o Eleandro vai fazer lá, juntamente com a empresa, então vou dar um passo para trás, eu vou ficar mais um tempo aqui. E aí eu comecei a hesitar desse desafio de ir para Jundiaí.
E aí, nesse intervalo, um amigo meu, um dos meus melhores amigos, passou no concurso da Polícia Militar de Santa Catarina. E é um cara muito próximo. E eu também gosto. Você viu o Exército, admiro muito essa carreira de defesa. Segurança pública, né? Segurança pública. Eu disse, cara, acho que eu preciso de estabilidade. Eu comecei a ficar confuso. Cara, eu acho que eu preciso de estabilidade. Vou fazer um concurso. Vou fazer o concurso. E eu, sempre intenso, me afastei um pouco da imobiliária e me finquei no concurso, em estudar. Você tomou essa decisão, Cheguei a estudar. O objetivo era tentar conciliar. Só que eu sou intenso. Quando eu comecei a estudar, mergulhei demais naquilo ali. E, obviamente, o meu resultado no escritório começou a diminuir. E o Leandro me chamou para conversar. Disse, viu, Thiago, tá tudo bem? O que é que tá acontecendo? Disse, cara, a Amanda tá grávida, daqui a 9 meses, o Piá vai nascer. Eu preciso ter um pouco mais de controle das coisas. Ter um pouquinho mais de previsibilidade, um pouquinho mais de segurança. E aí eu tô estudando para concurso. Aí o Leandro... Veio na veia, assim, já. Disse, cara, você é maluco, você é burro, né? Você não pode fazer isso, cara. Olha a tua habilidade comercial. Olha o teu carisma. Olha a forma que você vende. Olha de onde você saiu. Olha o que você já construiu, né? Vendendo. Aí você vai trocar isso por a garantia de ganhar um salário fixo. Né? Você vai ter um salário fixo, vai ter um teto para sempre. O corretor de imóveis não tem teto, o empreendedor não tem teto. E você é um empreendedor. E o Leandro começou a falar com muita veemência sobre isso. Eu disse, cara, o cara acredita mais em mim do que eu mesmo. Né? Tanto que, logo no começo, quando eu comecei a trabalhar com o Leandro, eu tinha um palhozinho bem velhinho, bem simplesinho, né? Na verdade, eu cheguei aqui sem nada, e aí o Fernando me fez um vale de um Escort. Um carro de R$5.200, um Escort branco, um Escort europeu. Era bonito, gostava muito dele. Se eu ver ele na rua hoje, eu compro de volta. E aí o Fernando me deu aquele Escort lá. Eu e a Amanda, a gente entregava panfleto ali na frente da JD Home Center. Entregava panfleto ali. Porque tava um mês lá e nada estava acontecendo. Eu disse, cara, cadê os clientes? Então, eu preciso de cliente. Aí eu falei pro Fernando, bota na rádio, bota na TV. Na época, o programa do Batatinha, bombando. Eu disse, cara, bota no Batatinha, bota na rádio, faz uns panfletos, libera a Amanda. Então, a gente entregava panfleto de segunda a quinta ali. E sexta, sábado, domingo, lá no plantão. Né? E aí começou a acontecer esse movimento. Eu quis falar isso porque eu lembrei num episódio que eu gosto de falar. É o seguinte, no segundo mês, o Fernando me ligou. E aí falou, Thiago, vem receber aqui, tem teu acumulado, tuas comissões para receber. E aí ele fez questão de pagar os valores em espécie, que ele queria que eu visse o volume de dinheiro. E aí ele botou os pacotinhos assim em cima da mesa, e ele perguntou, já viu tanto dinheiro assim, Piá, na tua vida? Aí eu disse, não. Aí ele disse, é teu. Parabéns, você mereceu, você que trabalhou, você conquistou. E eu lembro dessa frase, eu uso até hoje com meus corretores. Gaste com sabedoria. E na hora que ele falou isso, eu puxei meu papelzinho do bolso e eu tinha ali anotado cada centavo que o Fernando gastou comigo. O bujão, o colchão, o carro. Coloquei tudo isso no papel, entreguei para ele, botei na mesa dele e disse, ó, desconta tudo isso aqui, ó. Não te devo nada. E aí ele falou, não, Thiago, viu? A gente parcela isso aí, vai, fica tranquilo. Eu disse, Fernando, cheguei aqui sem nada, irmão. Cheguei com 200, vai sobrar 2.000 para mim. E um carro que é meu, o bujão é meu, aquele colchão é meu. Então, estamos... Né? Então, sou muito grato a Deus por a vida. Muitas pessoas cruzaram o meu caminho e me abençoaram aqui no Paraná. Mas, especialmente, o Fernando e o Eleandro são os caras que eu dou destaque, né? O Eleandro, falando do Palio, né? Depois eu saí do Escort, fui para um Palio, e aí o Eleandro chegou com um Honda Fit. Resumo da história, vou enxugar bem. O Eleandro falou, esse Honda Fit é teu. Disse, como assim, irmão? Você tá doido? Eu não tenho dinheiro para pagar isso. Cara, é teu, se vira e me paga. Aí eu falei, você pega o Palio pelo menos como parte de pagamento? Aí eles, não, toca fogo nessa desgraça. Se vira e me paga. E aí o Leandro sacou que eu gostava do desafio.
né? Ele te entendeu e quis te estimular. E aí eu lembro, eu não sei se eu acho que foi um ano que ele me deu de prazo para pagar, e eu paguei com 6, alguma coisa assim. Ou foi 6, eu paguei com 3, eu não lembro o prazo. Essa história, semana passada eu jantei com ele e a gente tava lembrando dessa história. Que legal. Né? E aí ele chegou para mim e falou, cara, se você fizer isso, se você desistir da corretagem, se você desistir de ser um vendedor, se você desistir de ser um empreendedor, porque no final do dia o corretor é um empreendedor. Sim. Né? A construtora, o incorporador, ela aposta, além de tempo, ela aposta dinheiro, ela aposta o projeto, ela faz aportes maiores. Mas o corretor, ele também aposta. Ele aposta tudo, porque o tempo é o principal. Uhum. Né? E no momento que eu sacrifico o meu tempo para comprar o teu projeto, para vender a tua ideia, eu estou apostando junto contigo. Claro que não é na mesma proporção. É por conta disso que eu só ganho 6% e você ganha os 94%. Né? Ele falou assim, cara, se você desistir disso aqui, você é maluco, cara, porque você não está valorizando o teu talento. E aí eu cheguei aquilo ali, eu cheguei em casa e disse, amor, tive uma conversa com o Leandro e ele falou isso, isso e isso. E a minha esposa é mais maluca do que eu. Ela disse, cara, ele tá certo. Ele tá certo, você é talentoso, você dá conta, você vai vender. Eu acho que é muito melhor você vendendo. É muito melhor a gente viver essa incerteza. Mas você, com uma possibilidade, né? E com uma possibilidade grande do que você ficar ali limitado em X mil por mês. Nada contra quem é funcionário público. Cada um tem seu sonho, cada um se satisfaz com aquilo ali, né? Com o seu salário emocional. Mas aquilo ali, obviamente, não era para mim. E aí, no outro dia eu cheguei lá, falei, Leandro, pensei bem no que você falou, irmão. Realmente, cara, eu sou bom. E aí, como é que foi o processo, né? De começar também de novo do zero, lá na imobiliária, para hoje se transformar no que é a Chave Ouro 8 anos depois? Olha, está sendo, né? É um processo desafiador. O começo foi bem difícil, porque você está cheio de sonhos, cheio de expectativa, mas o foco é sobreviver. O empresário, o microempresário ali, ele não consegue pensar tanto de maneira disruptiva, de estratégia, de criação de processos, de framework, que é o que a gente mais bate hoje, né? Você não tem tempo para pensar em arrumar a casa, criar processos, fazer gestão, se você não estiver ganhando dinheiro. Primeiro, o foco é mexer o ponteiro. Né? Então, no começo da imobiliária, primeiro ponto, quem éramos? Ninguém nos conhecia. Né? Qual era o tamanho do time? Também ninguém, era eu e o Marcelo, minha esposa nem trabalhava comigo ainda, que também a gente não tinha essa segurança. Né? Então era um time reduzido, com uma certa experiência profissional, um certo know-how, mas com pouco recurso financeiro. Mas muito sonho também, muito sonho. Então, primeiro desafio, recrutar pessoas. Pessoas que estivessem alinhadas com os nossos propósitos, né, com o nosso interesse, com nossos valores. Né? Porque colocar a gente para dentro também não é difícil, mas pessoas que são honestas, falam a verdade, né, que o dinheiro não vai subir para a cabeça, a pessoa não vai mentir para nós, não vai mentir para o cliente. Então, esse é um desafio. E aí, o desafio principal, essas pessoas que vêm com o coração aberto, elas não estão prontas para o mercado imobiliário. E aí foi a primeira sacada que eu tive, cara, que nossa empresa tem que ser uma empresa escola. Tem que ensinar essas pessoas. Né? E como eu falei, o meu interesse era replicar algumas coisas, eu sabia que eu tinha que passar o meu talento, né? Transbordar na vida dessas pessoas, passar o meu conhecimento. E de fato, eu nunca tive problema em ensinar. Alguns proprietários imobiliários falam isso, você ensina, você se dedica, você se entrega, e os caras aprendem e depois saem. Nunca foi a minha preocupação. Então, isso foi muito, muito assertivo que explica o sucesso da nossa imobiliária hoje. Como que a gente cresceu tão rápido? Como que a gente se posicionou tão rápido? Se posicionamos porque a gente tinha um exemplo de resultado, né? Que no caso era o meu, que a gente queria replicar aquela personalidade, aquelas estratégias. Então eu ensinava tudo que eu podia, dia e noite, toda hora, de coração aberto, né? Só que até essas pessoas pagar a conta, vai um tempo. As coisas não acontecem do dia para a noite. Né? Nem todo mundo é igual. Né? Eu costumo falar isso sobre meritocracia. É complicado falar sobre isso. Porque o Thiago é produto de uma infância, de um desejo, de uma ambição, de uma criação. E você não é.
Você não tem a mesma criação, não tem os mesmos traumas, não tem os mesmos talentos, né? Então, assim, cada pessoa vai no seu tempo, vai no seu ritmo. E o começo foi difícil, porque eu tinha que ensinar. Não vou nem falar sobre gestão ainda, vou falar mais sobre ensinar. Porque a gestão já é um Segundo passo. é um problema de quem já tem resultado, né? O primeiro problema era dar resultado, ter alguma coisa para se incomodar. Então, era ensinar, se doar, se entregar e vender ao mesmo tempo. Porque o nosso produto é serviço. Eu sou o produto. Sim. Eu sou o produto. O imóvel é um subproduto, né? Então, o primeiro desafio era me doar para essa galera, para os seus corretores, e vender ao mesmo tempo. Mas era o que tinha que fazer. Até para eles me terem como referência, me verem como um cara de sucesso. E isso foi acontecendo. No começo, eu lembro que a imobiliária era com 6 pessoas. Foi um modelo de negócio muito bom, porque eu estava perto de todo mundo. Eu sabia o que o cara estava pensando. Eu sabia de todos os atendimentos que estavam ocorrendo. Eu fazia as intervenções quase instantâneo. O pessoal não fala isso, faz aquilo. Ó, essa objeção você faz assim, você faz assado. Então foi legal. E as coisas começaram a dar certo, começaram a evoluir. Teve algumas vezes que eu cheguei para falar para o Marcelo, disse, Marcelo, esse mês, cara, eu não vou conseguir pagar a minha parte da imobiliária. Cara, não é melhor você comprar a minha parte e eu pulo fora? E o Marcelão, não, cara, tamo juntos isso aí, fica tranquila, as coisas vão dar certo, a gente tá no começo, relaxa. Não pensa na conta, vai trabalhar, porque isso é importante. Às vezes o cara tá com pensamento nos boletos, Corda no pescoço, né? a corda no pescoço, e aí perde criatividade, perde motivação, perde atração, né? Eu gosto de falar, a pressão é bom, nos faz bem, é importante, mas eu tenho que saber lidar com essa pressão. Se eu não tenho inteligência emocional suficiente para lidar com isso, pode me levar para um lugar ruim. Fora, né? Posso espanar. E qual foi o momento que você percebeu assim, cara, deu certo. A partir de agora eu tenho a confiança e a segurança de que tudo que eu construí até agora chegou no resultado que eu acredito que já consigo pagar as contas. Sim. Olha, teve uma situação que eu me deparei com o resultado da imobiliária e eu vi ali que do resultado da imobiliária, de 50% a 60% do resultado da imobiliária era meu. Era o Thiago que fazia. E eu olhei para aquela situação e disse, cara, não tá certo isso. Porque eu sou empreendedor. Eu sou o gerente da imobiliária. O resultado da imobiliária está muito na minha mão, está muito nas minhas costas. Eu estou brilhando mais do que a imobiliária. E aí eu tive que tomar uma decisão difícil, que era escolher, decidir, diminuir, vir para o backstage, ir para os bastidores, para que os meus corretores ascendessem. Porque o cara que está começando a operação dele agora, ele tem que vender. Eu acho que o dono do imobiliário, o gestor que está começando agora, eu acho que ele tem que vender. Né? E encontrar o time certo de fazer essa transição. Ou de colocar alguém no lugar dele para gerir e ele continuar vendendo, ou enfim, criar uma alternativa. Mas eu olhei para aquela situação ali, cara, eu falei assim, cara, se eu sei vender, eu consigo ensinar esses caras a vender. Só que vou além. Além de ensinar eles a vender, eu tenho que criar um processo de gestão que eu possa cobrá-los, que eles devam me dar feedback, que a gente venha mensurar taxa de conversão, que a gente venha mensurar os indicadores de produtividade dessa turma. Porque no caso do Thiago, ninguém precisa cobrar o Thiago. O Thiago ele sai de casa meio que sabendo o que tem que fazer e com esse senso de autorresponsabilidade. Não que eu não goste de receber um direcionamento, né? E é difícil ser dono por causa disso, né? Não tem ninguém para puxar a tua orelha, mas eu procuro bastante formas de puxar a minha orelha, né? Curso, leitura de livro, etc. Mas o corretor de imóveis, ele precisa disso. É por isso que o cara se submete a trabalhar na imobiliária. Porque ele quer um direcionamento, ele quer uma técnica, ele quer uma estratégia. Ele não quer só um escritório bonito, 4 paredes e um teto, e um nome bacana. Ele quer esse aparato inteiro, né? Tanto na parte intelectual, na parte emocional. E eu disse assim, cara, beleza, agora eu sei que eu tenho essa clareza que eu tenho que ensiná-los, mas agora eu tenho essa outra clareza que eu não sei fazer ainda, que é de criar um processo comercial e geri-lo. Gerir no sentido exato de cobrar quando for necessário, cobrar, exigir, que até então eu estava preocupado em ser bonzinho, né? E não que eu não esteja com essa preocupação, mas eu entendo que o corretor
que é profissional, bonzinho para ele é o cara que dá resultado para ele, né? E aí eu fui para fora, procurar cursos em São Paulo, mentorias, livros, que eu pudesse criar um modelo gerencial, onde eu tivesse um framework, um passo a passo, um funil de vendas, não só no papel, não só na parede, a missão, valores, né? Mas algo que eu pudesse cobrar para o corretor, que ele pudesse se reportar e que no final do dia ele tivesse resultado e agradecesse por aquela supervisão. E hoje qual que você acha que é o principal diferencial que a sua imobiliária e que você como gestor tem para os seus corretores? Processo. Sem nenhuma dúvida, tem muitas imobiliárias boas em Cascavel. Tem muitas imobiliárias boas. E geralmente uma imobiliária boa é fruto de um bom corretor. Esse cara nem era gestor. Ele era um destaque como corretor de imóveis e ele resolveu abrir um escritório para tentar achar um ponto da escalabilidade, né? Mas a grande maioria não consegue criar o processo. Hoje a imobiliária, a Chave Ouro, ela tem um processo bem definido, não está perfeito, óbvio, tem muita coisa para melhorar e é por isso que a gente está buscando essa evolução constante, né? Mas hoje eu posso dizer que eu tenho um processo bem definido, que pelo meu celular, eu olho o meu dashboard, eu sei o corretor que está performando, eu sei o que não está, eu sei qual é o mapa de objeções dos meus clientes, eu sei quais os canais que mais convertem, que não convertem, tenho contas a receber, contas a pagar, está aqui no meu dashboard. E a grande maioria das imobiliárias é muito empírico. Já estamos quase 1 hora de conversa, tem bastante coisa para conhecer, para compartilhar do seu conhecimento, mas eu sei que você tem compromisso também, não vou te tomar muito do seu tempo. Vamos marcar outras conversas para a gente absorver mais ainda dessa sua experiência, mas só para a gente finalizar esse nosso tópico dessa conversa específica de hoje, dessa sua trajetória, de quando você saiu lá de Alagoas, veio para Cascavel, tudo que você contou e compartilhou com a gente, até onde você está hoje. O que dessa experiência que você aprendeu no dia a dia, muitas vezes no sofrimento, no sacrifício, no esforço, você replica hoje para o seu corretor? Quando chega um Thiago novo, Sim. que obviamente não é você, mas que tem talvez a mesma ambição que você, chega e pergunta, cara, eu quero chegar onde você está hoje, o que eu preciso fazer? Qual é o conselho, qual é a orientação, a mentoria que você dá para um corretor que está começando agora? Olha, essa resposta é bem complexa, né? Porque eu acredito que é uma receita de muitos ingredientes. Mas eu ouvi uma vez e eu passei a falar que esse é o principal ingrediente, que é o ter por quem lutar. Ter por quem lutar. Eu poderia falar aqui de ambição, poderia falar de técnica de venda, poderia falar de mercado, posicionamento, poderia falar de muita coisa. Mas eu acho que você só consegue realmente colocar intensidade num projeto quando você vê uma missão, quando você vê um propósito. E esse propósito ele tem que ser nobre. Eu confesso para vocês que no começo da minha carreira, o meu objetivo era mostrar aqui para o Sul que nordestino é porreta. Nordestino é caba da peste, né? É arretado, que o nordestino não é preguiçoso, o nordestino trabalha no talo. O meu objetivo era esse. E eu trabalhava com muita intensidade, eu queria mostrar para as pessoas isso. E depois que eu alcancei um certo resultado, eu disse, cara, não é esse o motivo, cara. Tem que ter algo mais nobre. Porque eu não preciso mostrar nada para ninguém mais. Não preciso provar nada para ninguém, né? Agora eu preciso de um motivo mais nobre. E aí eu vi isso numa palestra, o cara falando, ele até resumiu, acho que é TPQAL, ter por quem lutar. Ter por quem lutar. E depois que eu comecei a fazer uma análise mais profunda da minha trajetória, eu comecei a identificar o ter por quem lutar de cada estação que eu vivi. Então, a minha primeira pessoa que eu coloquei na cabeça foi a minha esposa, a Amanda. Né? A pessoa que me tirou da zona de conforto, que me provocou fazer aquela mudança, que me provocou mudar as amizades, me provocou mudar alguns comportamentos, foi para ela, para dar um conforto para ela, né? Para surpreendê-la, para gerar admiração da parte dela. E isso perdurou e vem perdurando, né? Porque é o principal, depois de Deus, é a esposa. E aí depois o Murilo, na barriga. Se não fosse o Murilo na barriga, eu jamais ia abrir um CNPJ da Chave Ouro, um negócio imobiliário. Eu estava bem lá na Forte. Tava ganhando dinheiro, estava pagando minhas contas, não tinha um risco, não precisava administrar ninguém. Mas eu pensava, putz, esse menino vai ter um colégio particular, vai ter um plano de saúde. Não que isso seja o principal. O principal é eu, na verdade, lá, né? Ele não pediu, ele não vai pedir nunca essas coisas, ele vai pedir minha presença, né?
E aí depois eu empreendi no ramo da construção, construindo, incorporando, e depois eu identifiquei quem era a pessoa. Era a Milena, a minha segunda filha. Quando a Milena pequenininha, eu disse, cara, eu preciso criar um ecossistema. Eu não posso depender só da imobiliária. E aí eu fui para a construção também. Era a Milena, a Mileninha. Né? E todos os outros projetos que eu tenho daqui para frente tá em volta disso. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a família. Então, hoje, se eu sento com um corretor para entrevistar ele, se eu identificar que ele tem um por quem lutar muito forte, muito nobre, eu sei que esse cara ele vai pagar o preço que tem que ser pago. Vai correr atrás. Vai correr atrás. Se tiver que panfletar, ele vai. Se tiver que ir na rua, ele vai. Se tiver que ir na chuva, ele vai. Se tiver que enfrentar a vergonha, ele vai. É igual eu sempre falo pra minha galera lá. Quando eu comecei como corretor de imóveis, eu não era eloquente quanto eu sou agora. Eu tive que treinar. Eu tive que falar com o espelho várias vezes. Porque eu vi na internet que falar com o espelho era bom. Eu tive que ler. E eu não era habituado, eu não tinha esses hábitos. Né? Eu não me vestia dessa forma. Né? Ou seja, eu identifiquei todas as minhas deficiências, encarei, falei, cara, eu tenho essa deficiência. Né? Meus gerentes me davam feedback. Rafael Frias, por exemplo, do Gelo, ele me deu feedback. Eu agradeço por isso. E eu acolhi aqueles feedback, entendi que era verdadeiro, e disse, cara, eu pago o preço que for para mudar essas inabilidades. Por quê? Porque eu tenho por quem lutar. Show de bola. Esse foi o Thiago Rodrigues. A história dele daria um livro, vai virar um livro, né? Com certeza. Tá escrevendo, né? Sim. Então, em breve, teremos ainda mais detalhes dessa trajetória muito legal, desse conhecimento todo que ele tem, que ele acumulou, que ele brigou para ter e que com certeza vai inspirar e ajudar muitas outras pessoas. E tenho certeza que a gente vai ter outras conversas aqui para a gente conhecer ainda mais. Então, agradeço demais a sua presença e tudo que você contou pra gente hoje. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês. Tamo junto. E esse então foi mais um episódio do nosso DIF Loungecast. Obrigado pela companhia. A gente volta numa próxima.